Falando com o Gerson. Fala, meu amigo. Seu meu irmão, boa noite. Paz. Me ouvindo aí legal? Oi? Me ouvindo legal aí? Tô ouvindo legal. Tava esperando o Adriano, mas ele não falou nada. A Mandou gente iniciou mensagem pra assim. ele? Mandei mensagem, né? Aí, se ele de repente entrar aí, ele participa da live. Deu pra não ficar também muito tarde, né? Então, ok. Vamos dar início então à live. Pode, Vamos- pode ficar à vontade, meu irmão. Bem, então a gente vai iniciar a live aqui. A referência tá lá em Mateus 10:34. A gente iniciar a leitura. A nossa intenção aqui é pregar a palavra de Deus com toda a humildade, né? Verdade, pregar com graça, que tudo chegue à compreensão do Evangelho. 10:34 de Mateus. O texto diz assim: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém, meu irmão? Benção. Então, Amém. como disse aqui, nossa intenção é pregar somente o Evangelho, né, de comentar sobre a vida de ninguém, somente a Bíblia. E Com certeza. eu lendo esse texto aqui, eu achei interessante porque Jesus está falando com os discípulos, com o apóstolo, e está comissionando todos eles para a pregação do Evangelho. Ele está dizendo aonde eles iriam, para quem eles iriam pregar. E Uhum. o contexto vai trazer para mim qual seria esse impacto através da pregação dos apóstolos. Qual impacto traria sobre a vida deles a pregação do Evangelho? Então, se eu fosse colocar um tema aqui, seria o que Jesus exige dos seus discípulos, do seu servo, de quem serve a ele. Então, a gente vê que no mundo onde o meio gospel, vamos dizer assim, né, o show gospel está polarizado, a gente vê a pregação do evangelho como uma barganha, troca. A gente vê esse evangelho da prosperidade, onde a pregação, o centro não é Cristo mais, é o homem é o centro. Você vem Verdade. que Deus vai te dar algo. Você vem e Cristo vai fazer algo. Quer dizer, parece que o símbolo do cristianismo, ele não é a cruz. Parece que ele é a escada, onde você só vai subir, onde você só vai haver prosperidade material. Então a gente vê Certo. que Cristo, ele está dizendo para os apóstolos aqui sobre demandas, condicional. Aquilo que eles iriam enfrentar por causa do nome dele. Muitas das vezes, quando eu já citei esse texto na EBD lá da igreja, e Sim. parece meio contraditório, e Cristo está dizendo que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E muita gente dizendo, ele não é o príncipe da paz. Só que a gente precisa entender um contexto aqui. É que os judeus, eles Sim. esperavam o Messias e o seu reino de paz. Eles esperavam o reino de Cristo, do Messias, onde haveria harmonia, amor, onde Cristo não traria nenhum tipo, ou seu nome, nenhum tipo de problema, mas traria um novo reino. Então Cristo ele diz diferente, acaba impactando aos próprios discípulos, dizendo: Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É forte. É isso que o meu nome iria causar na vida de vocês. Não vim trazer. Não é que Cristo não iria trazer nenhum tipo de paz, mas o seu nome iria pôr, iria fazer que a gente tivesse inimizade, ou eles, contra o mundo. Ô Jackson, o Tô te Adriano ouvindo. chegou aqui, eu vou subir ele aqui. Tá ok. Fica à Só um vontade. minutinho.
Voltou aí? Opa, tô Voltou aí? ouvindo. Conseguiu não? Ele vai subir aí. Daqui a pouco ele vai subir. Então seria mais ou menos isso. Cristo está deixando uma mensagem ali, está instruindo os apóstolos, a qual ele mesmo deu autoridade. Se a igreja de fato entendesse o Cristo, ele quer de cada um de nós, a igreja, Jacques, pastor Jacques, não teria esse monte de aglomeração, esse monte de É gente. verdade. Jesus não teria esse monte de seguidores. A igreja seria de poucas pessoas, mas de fato de pessoas que iriam adorar ele em espírito e verdade. Então a É gente vê hoje verdade. que o pessoal eles romantizam o pecado, eles tem esse negócio que Cristo ele é só amor. Eu disse à minha esposa, eu Hum, falei, a Bíblia diz que a lei ela se transvestiu do amor. Só que o amor, pastor Jacques, tem uma condicional. Ele tem uma condicional, tem uma demanda. Porque quem ama, ele não, ele de fato não trai. Quem ama mantém a sua fidelidade. Então é verdade. existe, então existe essa condicional para quem quer servir a Deus. Então esse texto está falando para os apóstolos que iriam pregar o evangelho e de fato eles iriam receber do povo ou de quem rejeitasse a palavra de Deus, eles iam receber o desprezo. Eles não iam Verdade. receber o amor. Porque quem prega o evangelho, como a gente está parando nesse momento para pregar a palavra de Deus, recebe desprezo de quem rejeita a palavra de Deus. Não é querido, não é benquisto. Então, essa ideia de que você é um grande pregador e a multidão do amor vai te seguir, na verdade, muitas vezes, quando a Bíblia diz de multidão, a multidão trouxe problema, a multidão trouxe separação, a multidão não trouxe comunhão. Então, esse Cristo, ele está indagando aos seus apóstolos. Se você quiser comentar o versículo primeiro aí, fica à vontade aí, pastor Jacques. O Adriano chegou na live Amém, aí, meu Deus te amigo. abençoe. É muito bem falado aí. Calma, deixa eu só colocar aqui na- muito bem citado aí pelo pastor Jefferson aí, as palavras muito bem colocadas aí. Eu quero ressaltar justamente dentro deste versículo também, e afirmar o que ele disse aqui. O cenário religioso que nós estamos vivendo hoje como igreja, a gente percebe a intensidade de muitas pessoas que se dizem ser cristãos, a intensidade do amor que elas vivem e que não condiz, né, com aquilo que elas proferem. Então, quando nós falamos aqui no versículo 34, a partir do 34, qual foi a referência aqui para a live, Sim. Jesus está apresentando aqui as, as consequências da intensidade desse amor, a consequência da intensidade deste amor, que os discípulos iriam certamente vivenciá-los. E as consequências dessa intensidade seria justamente a divisão, a discórdia, a separação, o desprezo, o afastamento. Só que hoje em dia nós não temos visto isso acontecer. E por que a gente não temos visto isso acontecer? Porque não estão vivendo essa intensidade de amor. Não é que Jesus Cristo ele ele gosta de promover rebelião, promover guerra. Não é isso que o texto está se referindo, mas sim a consequência de um de um amor, né, de uma intensidade de amor. Que isso seria o conflito, a divisão. Então aqui a espada a qual Jesus se refere é um instrumento de divisão, entendeu? Porque quando você anuncia a palavra de Deus, seja onde for, em qualquer área, em qualquer região, em qualquer atmosfera, a palavra de Deus, que é também símbolo de espada viva do Espírito Santo, que está lá em Efésios 4:12, essa espada que ela é espiritual, ela vai discernir, e o próprio texto fala em Efésios 4:12, que ela é mais poderosa, ela é mais afiada do que qualquer espada material, ou seja, ela é mais Isso. potente. Então, é uma espada espiritual que corta mais do que a espada material. Então, quando você faz uso da palavra de Deus, você está fazendo uso dessa palavra poderosa, né? Dessa espada poderosa, indivisível, potente.
Então vai haver uma guerra de espadas, uma guerra de espadas, uma guerra espiritual, outra uma guerra física, vai trazer uma guerra física, uma guerra emocional, porque as pessoas que andam no pecado têm a sua vida dominada pelo pecado, pela rebelião, essas pessoas vão ser movidas a agirem contra nós, agirem contra você, porque você está fazendo uso dessa espada da verdade. E ninguém gosta e nem vai gostar, porque as pessoas estão enraizadas no seu conforto, na sua comodidade, naquilo que traz bem, naquilo que faz se sentir bem, entendeu? E quando você traz a palavra que confronta, que traz a pessoa para o conflito com Deus, ela precisa modificar, onde ela precisa ser aperfeiçoada, onde ela precisa crescer, vai doer, e o próprio texto diz que dói mesmo. A exortação, quando ela é introduzida através da palavra de Deus, provoca dor, mas também provoca crescimento. Vou deixar meu irmão falar também, em nome de Jesus aí. Nosso irmão chegou, Adriano. Vai ser o varão. Fica à vontade, meu irmão. O microfone está desligado. Amém? Oi! Microfone do Adriano. Microfone. Fala para ele ligar aí, Jéssica, tem o microfone dele. Pra gente ouvir ele também, senão a gente vai conseguir ouvir ele não. Então, enquanto ele vai resolvendo, a gente continua aqui. Então, o que nós temos visto são pessoas que não vivem o amor a Cristo como deveriam viver. Então, elas estão enraizadas só em músicas, né? Tem as suas vidas pautadas em música gospel, em louvores, mas não na palavra, não no Deus da palavra. Certamente, quando você começa a viver no Deus da palavra, meu irmão, você vai ser uma pessoa praticamente sozinha, vamos dizer assim, uma pessoa que de poucos amigos, ou a pessoa gosta de você, ou ela está pronta para te amar, para gostar de você de fato, ou então ela vai te odiar. É um extremo ou outro. Não tem Exatamente. essa, porque não dá a gente querer agradar todo mundo. Não tem como a gente ser amigo do pecado, ser omisso ao pecado, para poder agradar pai, para poder agradar mãe, para poder agradar filho, para poder É isso agradar aí. irmão. Não tem essa, entendeu? Por isso que esse amor, que é elevado, é intenso, faz com que a gente confronte até mesmo o nosso pai, confronte até mesmo a nossa mãe, e vai confrontar mesmo. Não é que Jesus está promovendo guerra, entenda-me bem. Não é essa guerra que não, Jesus vem promover ódio, não, não é assim. É porque a nossa vida, o nosso amor, nosso vínculo espiritual com Deus, familiar com Deus, é mais forte do que o nosso vínculo familiar fraternal aqui na Terra. E as pessoas não Exatamente. entendem isso, tá entendendo? Aí tem a gente como fanático, como religioso, mas não é assim. Amém, varão? Não, é interessante aí, se a gente for buscar referência lá em Romanos capítulo 5, vai falar sobre a justificação ali, o homem já justificado, né? Vai falar que ele é justificado e ele tem paz com Deus, porque quando fala de paz, as pessoas confundem. Existe a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento. Nós vamos andar por ela, mas a gente vai também passar pelas tribulações, as provações. Nós Certeza. vamos sentir na pele. Só que a paz com Deus é um estado, é um status. A paz com Deus, nós temos ela a partir da nossa reconciliação, através de Cristo. É o que o texto de Romanos capítulo 5 está dizendo. Então, nós temos paz com Deus. E toda ou qualquer tipo de provação que a gente passe, ela não é como se fosse, não é como se fosse um juízo de Deus. Na verdade, são coisas que nós atravessaremos mesmo. Então, quando a gente fala Sem dúvida. que Cristo ele veio trazer a espada, na verdade, essa espada ela está mais na mão de quem persegue a igreja, de quem persegue o servo de Deus. Na verdade, Cristo não está falando que vai colocar uma espada na sua mão ou na minha mão, na mão da igreja, para perseguir o mundo. Na verdade, está falando de relacionamento ali, de fidelidade com ele. Logo após os textos posteriores, vai falar sobre
esse relacionamento com a família, né? Quero até ler aqui o próximo versículo, que é o Sim, fica à 35. vontade. Fica à vontade. Diz assim: porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Tem o pastor Augusto Nicodemo brinca, né? Esse aí ele já conhece, a nora contra a sua sogra, né? Isso acontece. Então a gente vê aí que essa espada, quer dizer, o nome dele, essa espada que ele trouxe, na verdade, ia dissipar até relacionamentos familiar, entendeu? Ia trazer essa espada também, ela iria ser apontada para a sua casa, para o seu casamento, na sua família, com o seu relacionamento de pessoas mais próximas de você. Então quer dizer que você não estaria livre disso. Ninguém está livre disso, de passar por isso. Então quer dizer, mas seria o nome dele, seria a sua fidelidade a ele. Ele vai falar isso mais para frente. Seria de fato alguém que é cristão, que professou a sua fé, que tem uma fé verdadeira, de fato vai passar por isso. Tiago fala isso na sua carta sobre a fé e a obra. E como alguém vai chegar na sua casa pedindo ajuda e você vai dizer vai em paz. Também quer dizer que o seu professar da sua fé não foi verdadeira. Alguém que de fato serve a Cristo ou professar da sua fé seja verdadeiro, de fato vive o evangelho. De fato enfrenta Exatamente. as consequências. De Exatamente. fato não vai se render aos caprichos, os desejos, até mesmo da sua casa. Eu tenho certeza que Cristo citou a família ali, trazendo para os apóstolos ali pessoas mais próximas dele, quer dizer, pessoas próximas de nós, nos traria uma oposição por causa da nossa pregação do Evangelho, da pregação de fato de Cristo. A gente que mais vê, parece que a pregação sobre Cristo, de modo geral aí do mundo gospel, né? Desses famosinhos aí, parece que Cristo é um socialista, cara. Parece que Cristo veio para promover a igualdade sobre todas as pessoas, o mundo todo, cara. E não é isso, cara. Cristo É veio terrível. trazer. Você sabe, você conhece, o pessoal vê, esse assunto é polarizado na internet. Tem igualdade, que é amor, mas não vê que ele é ira, que existe uma condicional para servir a ele. Com E que a certeza. gente, a gente como pregador, nós somos jovens aí, não devemos nos render a ninguém, nenhuma oposição, principalmente de pessoas que estão próximas a gente, principalmente de pessoas, pode ser até mesmo de pessoas que estejam nas proximidades ali, que servem a gente na mesma igreja, porque os apóstolos na igreja primitiva, onde eles passavam, a cidade que eles fossem, se o que tivesse sendo ensinado não tivesse de acordo com a doutrina dos apóstolos, era rejeitado, não servia, não prestava. Porque o próprio Cristo aqui está comissionando eles. Eles lançaram a base para o Evangelho. O que a gente vê hoje não é isso. É o homem se Exatamente. tornando centro, é o homem se rendendo aos caprichos, ao dinheiro. Aí você vê o profeta da revelação, aí você vê o profeta do Pix, você vê as pessoas se vendendo por pouco. Isso, cara, tá polarizado esse assunto aí. A gente vai ver se o Adriano consegue falar agora aí. Fala aí, meu amigo. E aí, conseguiu ligar o microfone? O microfone dele tá desligado, cara. O microfone dele. Rapaz, meu Deus do Deixa eu ver, céu. vou mandar uma mensagem para ele aqui. Manda no zap pra ele a mensagem pra ele poder ligar o microfone dele. Acho que até a câmera dele agora travou também. Voltou. Mandei mensagem lá que o Varão tá na prova lá. Tá E aí, ouvindo aí já? conseguiu não ele? Mandei mensagem para ele entrar aí. Tá desligado lá, para ele dar uma olhada na tela. Então, cara, você vê que esse assunto hoje em dia é esse tipo de pregação que agrada os ouvidos do pessoal,
o que é tratado ali, quer dizer, o que não é tratado é a alma, nem o pecado, nem esse engano, porque enquanto as pessoas escutarem esse tipo de pregação, mais longe elas ficam da verdade, cara. Mais longe elas ficam de Justamente, Cristo. justamente. Quando você é bem pontual isso aí. Porque a nossa responsabilidade como pregador ela é muito grande. Então, quando nós anunciamos a palavra do Senhor Jesus, temos que ter em mente que precisamos anunciá-la com retidão, temor e completa verdade. Porque aí vai, justamente naquele momento que é anunciada a palavra de Deus, corações estarão recebendo a mensagem. É como se fosse uma semente sendo jogada em um campo fértil ou em um campo infértil, né? Improdutivo. Mas, de certa forma, é uma semente sendo lançada no campo, no coração de alguém. Então, se ela for lançada, se a mensagem que for anunciada dentro das igrejas ou fora das igrejas for uma mensagem diluída, uma mensagem que não condiz, não contém a verdade do Senhor Jesus, a verdade da palavra de Deus, aquela pessoa ela vai crescendo, mas não vai crescendo saudavelmente, de forma espiritual, conforme a palavra requisita de nós, que nós devemos crescer. Mas vai haver sim, vai haver comoção, vai haver emoção. Então, todo aquele culto ali é preparado para emocionar, não para trazer a pessoa ao arrependimento. Por isso que já não mais se investe em oração, não se investe em santidade, porque isso está fora do vocabulário deles. Eles não querem que as pessoas se sintam constrangidas no culto, eles não querem que as pessoas entendam o querer de Deus, a vontade de Deus, porque se entender, certamente, algumas pessoas, ou melhor dizendo, a maior parte das pessoas vão começar a abandonar o recinto. Isso aconteceu com Jesus Cristo, certa feita, ele trazendo uma palavra, um discurso duro, e depois daquele discurso ali, as pessoas começaram a se retirar dali, daquele local, e ele virou para os discípulos que estavam com ele e disse: vocês também não vão com eles? Por que vocês não vão também? Aí alguém disse sabiamente: não, Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Vê se dá para ouvir minha voz agora aí, dá para ouvir? Agora sim, meu irmão, Agora sim, agora sim. Meu Deus, eita maravilha! Benção. Agora sim. Fica à vontade aí, meu amigo. Amém, varão. Poxa, me perdoa, meu irmão, me perdoa pelo contratempo aí, cara, tá? Não, tá na benção. A gente sabe que pelo esse atraso horário aí também do horário também de estar participando. sim, Né? ainda mais domingo, tive né, os mano? Domingo é muito corrido para tive os todo mundo. afazeres lá na igreja lá, né? No final do culto lá tive que fazer uns acertos de conta lá da tesouraria. Então, acabei todos esses minutos aí também a peleja para poder sair a minha voz aí. Mas tá dando para ouvir, tá? Tá sim, ficou tá baixo sim. um pouquinho. Ficou baixo um pouquinho para mim aqui. Tá baixo? Tem um microfonezinho aí que dá para você aumentar aí. Aqui tá na altura máxima aqui, cara. Tá máximo. Então tá bom, dá para Não, ouvir. o de vocês também tão baixo também. Será que é conexão da internet? Dá para ouvir legal agora. Pode ficar Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então desculpa aí pelo horário, né? Como eu havia informado sobre o contratempo. E já estou por dentro, lógico, do assunto, né? Por mais que eu peguei aí, bem dizer, mais que a metade da live, né? Referente ao assunto sobre o preço do chamado, né? Que está baseado ali no capítulo 10 de Mateus, o versículo é o 32, se não me falha a memória, não é isso? 34 diante. 34 em diante, né? Pode Que é um versículo, é claro, que está contextualizado, né? Uma passagem em que Jesus ele vai mencionar ali o ser discípulo para a obra, que, ao parecer, acredito que foi até feito um comentário aí, que ao parecer, para aqueles que são poucos leitores da palavra, talvez eles se contradizem a respeito disso, né? Como é que pode o Deus de paz, ele não trazer paz e sim trazer espada? Né? É algo que talvez a mente de muitas pessoas acabam tendo criar um paradigma na mente de muita gente.
né? Mas conforme os irmãos estavam falando, eu acompanhei bastante, né, sobre a fala do nosso pastor Jackson, pastor Jefferson, a respeito do preço do chamado. E quando Jesus ele fala, ele menciona isso, ele está falando diretamente a respeito da justiça, que é a palavra, né, que automaticamente ela nos traz um confronto, ela nos traz uma palavra a qual quer nos tirar do nosso conforto, da nossa vida, a qual desagrada a vontade dele, que isso, de fato, acaba trazendo confronto, e essa é a espada que ele vem trazer. Nós olhamos para dentro da palavra, por exemplo, no contexto desse versículo, o contexto quando Jesus está ali, assim, ensinando os discípulos para a missão. Você vai ver que ele vai diversas vezes, ele vai falar sobre coisas que vão acontecer, sobre pessoas que vão rejeitar, pessoas que vão menosprezar. Eu gosto muito dos ensinamentos, por exemplo, do Sermão do Monte, quando Jesus ele pega e fala: bem-aventurados sois vós, que injuriares por causa do meu nome, que maldizerem vocês por causa do meu nome, enfim. Então, tudo isso deixa claro que aqueles que têm o chamado, cara, aqueles que são chamados para a obra, aqueles que são chamados para propagar o evangelho, de fato é algo que dificilmente o camarada vai ter paz, e sim ele vai criar guerra, né? Quando se fala sobre falar da verdade de Deus, falar sobre a justiça de Deus, isso de fato nos traz a consciência, para nós que temos o chamado, nos traz uma consciência em que verdadeiramente a espada de Deus, ela nunca vai trazer paz, e sim ela vai trazer um incômodo para muita gente. Então, assim, inúmeras pessoas, profetas, sofreram, inúmeros profetas foram perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa das doutrinas, da palavra. Então, isso deixa claro. Eu não sei se foi mencionado, talvez, aí, da boca dos irmãos, a respeito, por exemplo, de João Batista, por exemplo, que teve um ministério muito curto por conta de ele pregar o arrependimento, porque o arrependimento em si, ele acaba mexendo com o caráter do ser humano. Então, a palavra em si, ela tem esse poder de transformar caráter, de mudar caráter, e muitos daqueles que não querem ser mudados, automaticamente vai ser confrontado, e esses que são confrontados, eles automaticamente vão perseguir, eles vão fazer de tudo para que aqueles que têm o chamado, ele tenta parar. Então, João Batista, por exemplo, eu gosto até mesmo da biografia de João Batista, que por mais curta que foi, ele foi um também que confrontou muito, como, por exemplo, quando Herodes, por exemplo, estava ali se relacionando com a mulher do próprio irmão, e que ele acabou trazendo uma palavra de confronto ali sobre o ato, né, que estava acontecendo, e a gente vimos que o fim, de como foi o fim, por exemplo, de João Batista. Então, isso mostra com clareza a respeito que aqueles que têm chamado em si, verdadeiramente não vai ter uma vida fácil como parece. A vida daqueles que têm chamado não é fácil como muitas pessoas acham por aí afora que é. É exatamente isso. Amém. É claro que nós estamos pregando aqui dentro de um contexto, explicando a quem estiver na live. A gente não quer dizer com isso que a pessoa não vai ter paz da parte de Deus, ou que Deus não possa abençoar. Não é isso. É que a pregação, ou o que é ensinado na maioria dos lugares, é que você vai vir e Cristo vai te dar. Só que Cristo está quebrando esse tipo de coisa ali com os seus discípulos, falando que haverá espada, e a espada, ela pode apontar para a sua casa. A espada, ela está sendo direcionada a você, a nós, a igreja que prega o evangelho. Você vê que em Ezequiel capítulo 8, Israel, Jerusalém, Deus pega Ezequiel, manda ele até o templo, dá uma visão a ele ali, e vê os sacerdotes adorando imagens. Vê os sacerdotes adorando o sol. Ele vê a idolatria. Quer dizer, o sacerdote dentro do templo estava pregando
estava levando a mensagem, mas no seu íntimo, onde Cristo, onde Deus via, eles estavam idolatrando, estavam enganando o povo. As mulheres estavam do lado de fora do templo, adorando a Tammuz, quer dizer, o deus da vegetação. Elas acreditavam que quando elas choravam, regavam a terra, e ele ali fazia florescer, crescer a mata. Então você vê que isso de fato acontece no nosso meio hoje. Esse tipo de pregação, esse tipo de liderança atrai as pessoas. Esse tipo de live, esse tipo de pregação expositiva que a gente faz, isso aqui não é de interesse de muitos, de conhecer a verdade, de conhecer a palavra. Isso é rejeitado dentro das igrejas, isso é rejeitado por muita liderança por aí, porque o que eles querem manter, eu não vou sair fora do que a gente está falando, são os relacionamentos que convêm a eles. Os tipos de amizade, quer dizer, que sustenta, que massageia o ego deles. Você vê que hoje deixa de pregar a verdade por causa de uma amizade, por causa de um dízimo, por causa de politicagem. Então a gente vê que, de fato, esse ou essa pessoa, ela de fato não é fiel com Cristo, não é fiel com Deus. Mais para frente, Cristo vai falar que quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a ele, não é digno de mim. Eu vou ter cuidado de explicar isso aqui, mas o que é não ser digno? É não merecer o amor e a graça de Deus. É alguém que não tem nenhuma condição de falar que serve a Cristo e não é fiel. E manter esse tipo de relacionamento por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de relacionamentos, por causa de política. Então a gente vê que isso acontece no nosso meio. E justamente nós, pregadores do Evangelho, da verdade, a gente é desprezado. O Evangelho, ele é desprezado. O que a igreja precisa entender é que ela vai ser desprezada pelo mundo. Em Efésios capítulo 2, Paulo está discipulando o pessoal ali. E ele diz que vocês foram vivificados. Vocês não vivem como no outro tempo, no mundo, onde vocês andavam de acordo com o curso desse mundo. Então, quer dizer, se a gente for parar para pregar esse tipo de mensagem, que a pessoa não vive mais de acordo com o curso desse mundo, a gente vai apanhar. Que quem governa esse mundo é o diabo. A gente vai apanhar, vai dar cara, a gente vai ser desprezado, a gente não vai ser aceito. A gente vai entrar dentro das igrejas, na rua, e a gente vai apanhar. Então, esse tipo de coisa é o que está acontecendo hoje. É o desprezo. Se a gente for pegar biblicamente, obreiro, que for, membro, diácono, presbítero, evangelista, e você perguntar quais são as qualificações que a Bíblia diz sobre o seu cargo, a maioria não sabe responder. Não sabe. A maioria não sabe responder aonde nasceu e qual o motivo que instituíram os diáconos. Qual era o problema que estava acontecendo? Então você vê que a própria Bíblia fala para o obreiro manejar bem a palavra. Mas esse monopólio nas igrejas acontece por falta do conhecimento. E justamente o que é pregado nas igrejas por aí, do modo geral, não estou citando o nome aqui de igreja, falácia, é engano. O pessoal, eles de fato ficam longe da verdade. Não é ensinar a Bíblia. Aí chega você lá, pastor Jacques, chega o diácono Adriano pregando a Bíblia, falando, porque essa mensagem aqui de Mateus 10, Cristo está falando que o homem deve renunciar a ele mesmo, os seus desejos, e se possível for pessoas mais próximas, independente do que for. Você pode estar na sua casa e a sua esposa, de fato, vir do contrário, ter um pensamento contrário à Bíblia. Você vai dizer o que para ela? Olha, filha, eu te amo, mas a Bíblia não ensina assim. Isso é manter a fidelidade. Então, o problema hoje é o pastor, é o líder da igreja, chegar para o pastor Jacques e falar, pastor Jacques, olha, aconteceu isso. A Bíblia não ensina assim. Eles não querem. Porque eles querem cultivar em verdade no meio da igreja, para que o monopólio continue.
para que entre dinheiro, para que aconteça o show gospel. E é isso que Cristo não quer, é isso que Cristo está ensinando aqui. Que eles devem anegar a si mesmos e servir a Cristo independente da dificuldade ou provação que eles forem enfrentar. Pode falar, pastor Jaco. É verdade, meu amigo. A gente fica até com, assim, com receio, né? Aonde isso vai parar? Aonde que a igreja vai parar desse jeito aí? Que nós temos presenciado esse crescimento avassalador, mas um crescimento completamente inadequado, um crescimento completamente anoréxico, né? Vamos dizer assim. Cresce, mas não cresce aquilo que precisa crescer. E a gente vê, como o pastor falou aí, os líderes só instigados em outras, né, outras coisas, né, atraídos pelo tempo presente, né, pela vaidade, e não querem nem saber de trazer alguém para trazer uma palavra que venha por Cristo no centro, né, uma palavra cristocêntrica. Então, isso não vai ter ibope algum, entendeu? Não tem nenhum tipo de motivo para trazer alguém que pregue a verdade, se essa verdade vai tirar 3, 4, 5 ou 10 da igreja deles. É, Não tem o porquê, né? Então eles querem esse tipo de mensageiro bem longe da igreja deles. é. Eu não tô nem aí para isso, né? Eu quero Pregar, pô. viver naquilo que o Senhor me colocou. Se é para me ganhar, se Deus me colocou nesse mundo, me chamou para me ganhar 100 almas durante toda a minha existência, desde o momento que eu aceitei Jesus, levantei minha mão, se ele me chamou para ganhar 100 almas apenas até o dia que eu morrer e eu ganhar essas 100, cumprir esse propósito, eu já estou feliz. Entendeu? Eu quero cumprir a missão que o Senhor me incumbiu. Entendeu? Se for para viajar para ganhar uma alma apenas, que assim seja, a gente vai pegar para ganhar uma alma. Agora a gente não tem que chegar lá querer omitir a mensagem para poder agradar os extremos, né? Nós vamos agradar fulano, vamos agradar Bertano e eu esqueço isso. Isso também é uma consequência daquilo que o pastor Gerson falou aí, disse sobre dinheiro, né? O dinheiro hoje, dinheiro, tudo envolve dinheiro, em todos os aspectos. Então, se o pregador ele tá levando dinheiro, ele se sente, vamos dizer assim, teleguiado por esse alguém que deu esse dinheiro, pagou esse dinheiro, né? Pagou essa grana. Então, ele está prisioneiro, né? De quem pagou, ele é prisioneiro, as palavras são prisioneiras. Então ele vai pregar o que aquele homem, aquela igreja quer ouvir, porque ele foi pago para isso, então é um profissional. É isso aí. Entendeu? Se eu estou levando 3, estou levando 4 mil, 10 mil em uma hora de mensagem, eu tenho que pregar aquilo que o rapaz que pagou, o líder que pagou, quer ouvir. Entendeu? É isso Para aí. eu continuar recebendo esse dinheiro, eu preciso me adaptar ao que a igreja quer ouvir como mensagem. Aí que É a isso gente entra numa situação muito grave, porque a gente começa a adaptar uma teologia para o pecado de um povo. A gente começa a adaptar a nossa teologia aí. É isso para aí. abraçar esse pecado, para abraçar o pecado que está já lastrado na igreja. E a gente começa a se corromper, começa a se vender, e muitos homens já se venderam, muitos pregadores aí de nome outrora, que começaram até mesmo bem no evangelho, pregando a verdade, pregando de uma forma temerosa, uma forma fervorosa, e hoje já são vendidos, porque começa nessa. Né? Tudo por causa do dinheiro, em nome do dinheiro, em nome da vaidade, em nome da ostentação, em nome do glamour gospel, eu vou só me corrompendo, eu faço o que preciso fazer, chego lá, prego o que eles querem ouvir, depois vou para minha casa e tudo legal, tudo certo. Mas nós que temos um compromisso com a verdade, pastor Gerson, a gente não pode olhar para os lados, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. A gente tem que pregar a mensagem. Ah, chamou para pregar? Amém. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Primeiro, eles não têm noção do que o quanto é cortante para nós também, porque antes
de a gente verbalizar a palavra de Deus de forma poderosa, né? A palavra de Deus corta no nosso coração. Então, aquela palavra vem cortando a nossa vida, primeiramente. É lógico também, se a gente querer pregar a verdade e não viver na verdade, a gente vai ser motivo de escândalo. Nós temos que pregar a verdade e vivenciarmos a verdade, para que as pessoas possam ter a convicção do que aquilo que nós proferimos no culto de domingo, no culto de segunda ou de quarta, é verdade na nossa vida. É verdade na nossa vida. Agora, chegar lá, pregar bonitinho, falar bonitinho, ter uma boa eloquência, ter uma boa oratória, para as pessoas ficarem impressionadas só naquele momento ali de comunhão, de louvor, é fácil, cara. Você tem curso para isso. Tem curso de oratória, tem curso, tem tudo. Então você vai ali estudar para falar bonito, para poder agradar, para poder emocionar, e você vai trazer aquela teologia, né, emocional, aquela coisa toda que hoje a gente fala que se refere mais aos coach, né, pregador coach, do que o próprio pregador propriamente dito. Então chega ali e começa a falar aquela coisa bonita, começa a encantar os ouvidos, né? E isso é um perigo gravíssimo, cara. A Bíblia fala que nós, que sabemos da verdade, nós seremos açoitados de uma forma mais cruel. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Há um grande peso de responsabilidade sobre os nossos ombros hoje, em falar a Cristo, falar por Cristo, seja em tempo e fora de tempo, porque Jesus está às portas. E nós precisamos levar essa urgência para onde quer que nós formos. Paulo pregava como se Jesus fosse voltar amanhã. Pedro pregava como se Jesus fosse voltar amanhã. Então havia uma mensagem iminente ali. A verdade estava sendo verbalizada a todo tempo, porque eles queriam que as pessoas fossem salvas, que fossem libertas do pecado. Então eles levavam isso de forma coerente nas vossas almas, e pregavam a todo tempo, a todo momento. Hoje em dia a gente não vê mais pregação sobre inferno, não vê mais pregação sobre céu, é só aquela coisa toda, né, de vitória, né, de bênção, de paz, né? Jesus é o Deus, o rei da paz, sim, ele é o príncipe da paz. Lá em Isaías 9, reitera muito bem, Jesus não deixou de ser o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. Mas, conforme nós estamos dizendo aqui, sobre o preço do chamado, esse preço de chamado que nós vivenciamos hoje é justamente por essa intensidade de amor que estamos inseridos em Mateus 10, 34, por ali adiante, porque nós amamos ao Senhor em uma esfera tão poderosa que nós estamos prontos para sermos contraditórios, opostos, né? Fazer oposição, sermos contraditórios a todo tipo de domínio do pecado. A gente tiver domínio do pecado ali, a gente vai pregar e a gente vai ser inimigo para eles. Então, vai acontecer a divisão, vai acontecer realmente, vai acontecer a dor, vai acontecer a guerra, vai acontecer a perseguição, né? Porque as pessoas não querem mais serem confrontadas, elas estão completamente intocáveis, né? Ninguém me toca, deixa eu fazer do jeito que eu quero fazer, deixa eu ir para a igreja do jeito que eu quero ir, deixa eu falar o que eu quero falar, deixa eu fazer o que eu quero, né? Eu tô dizimando, tô fazendo isso, tô agradando fulano, tô agradando, então deixa eu. Então, infelizmente, pastor, os dias que nós estamos vivenciando, né? Essas palavras aí que nós temos lido aí, que o pastor leu no início, em Mateus 10, é um eco das profecias de Miqueias, né? Miqueias disse isso, Miqueias 7:6, sobre essa divisão, essa discórdia. Ele disse, ó, em Miqueias 7:6, ele disse assim, ó, pois chegou o dia em que, ou melhor, começando do verso 5, ele vai dizer assim, Miqueias 7:5, não confiei nem nos vizinhos, tampouco acrediteis nos amigos. Olha só como é que é profundo. Tendo todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquele que te abraça, pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Olha só que profundidade.
Então, é o eco das profecias de Miqueias. Foram confirmadas no ministério de Jesus Cristo. Amém, pastor? Exatamente. A gente vê que você estava dizendo aí sobre a pregação cult, né? Ela tem, de fato, descaracterizado a pregação do evangelho, onde é ensinado que o homem é o centro de Cristo. Quer dizer, você não vê, Né? você não vê nenhum tipo de pregação. O que confronta não somos nós pregadores, mas a palavra em si. Ela Isso aí. confronta o pecado, ela confronta o homem, a pessoa no erro, ela é confrontada com a verdade. Então, quer dizer, mas esse tipo de pregação que só fica tratando a área sentimental, só mexe com o ego, é sentimento, é chororô. Existe lágrimas caindo, mas não existe arrependimento. É De esse que fato, é o problema. Esse que é o problema, né? você vê aquele chororô, a pastor Jacques, hoje no culto aconteceu 10 pessoas chorando, mas houve arrependimento. De fato, aquela pessoa entregou a sua alma a Cristo. Você Esse é o pregou, problema. a mensagem confrontou o pecado, porque a Bíblia diz que é uma festa quando o pecador se arrepende do seu estado de pecado. Quer dizer, ele reconhece o seu pecado, o seu erro. Isso sim é para a glória de Justamente. Deus. Quando o pecador ele se arrepende do seu Com status, né? certeza. Então, é isso que a gente não encontra nesse tipo de pregação. Esse tipo de pregação, ele massageia o ego, mas não salva a sua alma, a alma do seu próximo. Quer dizer, não trata a vida dela, não mexe, de fato, com o interior dela, que faça com que ela se arrependa. Com Então, de certeza. fato, descaracteriza a pregação do E evangelho. E é aí a gente sofre, pô. verdade. E é um grande mal, né, o pastor Gerson? Porque você vai ver que quando você chega aí em qualquer pronto-socorro aí, se você precisa daquele medicamento com urgência para ser sanado, ser curado, e se o médico ou a enfermeira que está lá não administra esse remédio corretamente, dá um paliativo, o que que acontece? Aquela pessoa volta para casa, É isso tem aí. ali poucos momentos ali de bem-estar, poucas horas de bem-estar, mas daqui a pouco aquele mal retorna, né? Retorna, Aquela doença retorna. retorna. Então é preciso que o enfermeiro ele administre a dose correta do medicamento correto para aquele É, tipo de doença ali, aquele tipo de mal que está alojado ali. Muita gente que tem medo aí de bezetacil, mas a bezetacil ela é tiro e queda, rapaz. Tem forte. gente que fala, não, a bezetacil não, eu tenho medo de bezetacil. Aí prefere ficar tomando comprimido um mês, entendeu? De Não trata a mesulida, causa, né? entendeu? Não E ele trata não a causa. resolve o problema, justamente. Então, na igreja, né, eu fiz essa analogia, porque no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós pregadores, nós temos que apresentar a causa do problema e o remédio para a causa. A gente apresentar o remédio, administrar o remédio corretamente, na dose correta para aquele momento ali, e expor esse remédio para que as pessoas possam se curar, se arrepender. O que essa cura acontece justamente depois do arrependimento. O arrependimento quando aquela pessoa se arrepende, ela está sendo liberta de cadeias, né, de grilhões, de coisas que aprisionavam a sua alma, os seus sentimentos, e a paz de Deus começa a instaurar no coração, entendeu? Exatamente. A paz do Senhor começa a instaurar a partir do momento que aquela pessoa se inclina ao Senhor Jesus através da mensagem propriamente dita pelo pregador que tem a sua vida no altar. Então, só que como isso já está saindo dos púlpitos, né, já não há mais prazer, parece querer ouvir a verdade, as pessoas vão só andando, 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 se movimentando sem estar estruturadas, né? Se movimenta para um show gospel, se movimenta para um evento gospel, para um retiro gospel, mas você não vê no seu testemunho de vida a luz que resplandece, né? A luz de Cristo que resplandece na sua face. A gente não vê isso. A gente não vê a diferença no seu linguajar, a gente não vê a diferença no seu comportamento, a gente não vê a diferença na disposição daquela pessoa em querer
servir a Deus a todo tempo. Se você pega alguém, seleciona alguém e começa a interagir com ela e falar com ela assim: vamos pregar agora na esquina, vamos pregar no centro de Piabetá. Você está pronto para falar do Deus da sua fé? Ela vai falar que não, ela vai se acovardar, ela não vai ter prontidão para poder evangelizar, prontidão para poder expulsar um demônio, prontidão para orar por alguém. Por quê? Porque ela não vive na intensidade desse amor de Cristo, esse amor de Mateus 10. É preciso ser tratada, é preciso que alguém, que o líder fale: minha filha, o Senhor está te chamando, Ele quer e está te chamando para viver um extraordinário, um estreito com Ele. Esse estreito, justamente esse vínculo em que a pessoa é cheia de Deus a todo tempo. Por onde ela anda, ela está cheia de Deus. Ela está dentro do ônibus, ela está cheia. Ela está no trabalho, ela está cheia. Ela está em casa, ela está pensando no Senhor, ela está cheia. Então, é o estreito de Deus, é o estreito. Eu sei que hoje é difícil, cara. Hoje é difícil porque a vaidade tem ganhado muito o terreno aí e as pessoas querem aparecer, as pessoas estão num âmbito aí de querer like, de querer visualização, de querer aparecer, né? A vanglória, né? De querer ganhar o mundo da fama. Enquanto Jesus ele corria da fama, tem muita gente que quer a fama, né? Corre para o centro da fama. E isso é um grande mal, porque pessoas que não vão conseguir lidar. Tu imagina a pessoa que não tem nenhuma estrutura no mundo espiritual, não tem uma estrutura na fé, entrar no mundo da fama. Quantas pessoas ela vai destruir, quantos lares ela vai destruir, e vai destruir a si mesma. Tem pessoas que não estão preparadas para isso, e mesmo assim elas querem isso, elas querem aparecer, elas querem conquistar, elas querem ganhar o mundo da mídia. E nós não, nós pregadores devemos ser modestos, né? E andar com Cristo. E se o Senhor quiser um dia fazer com que haja peso, e esse peso venha ecoar o nosso ministério do outro lado da terra, assim seja feito. Mas se não, se ele quiser nos manter no anonimato nós morreremos, mas faremos. No anonimato nós morreremos, mas fazendo a vontade de Deus, meu irmão, isso que importa, né? É isso aí. Cara, o que eu vejo, olhando para, de modo geral, para as igrejas, cara, é que não acontece isso aqui que Cristo está fazendo com os apóstolos. Porque depois de ele orar, depois de ele comissionar os apóstolos, direcioná-los, ele estava dando autoridade através do nome dele. Serão feitos sinais, prodígios, eles ganharem a alma, né? Seria levantada a igreja. Só que ele está instruindo. É algo que não acontece hoje no meio da igreja, é instrução. A própria liderança, muitas das vezes, ela não é instruída. Ela não tem o conhecimento para liderar, para falar, para aconselhar, entendeu? Então, a gente vê hoje muitas pessoas, ou muita liderança, precisariam de uma reciclagem, passar por uma reciclagem, para poder comissionar hoje os membros da igreja. A gente vê que hoje a gente vê muita amizade. O camarada chegou hoje, 6 meses na igreja, ele toca muito, canta muito, ele fala bem, tem uma boa eloquência, então o camarada é obreiro, o camarada é diácono, aí por diante. Então a gente vê que é uma conveniência ali, né? Uma troca ali, a pessoa tem um tipo de talento, mas ela não foi tratada, ela não foi instruída. Então, a primeira luta, a primeira prova que passa, ela sai da igreja, se desvia. Mas isso tudo passa pela liderança da igreja, que não instrui de fato os membros da igreja, não prega a verdade. Eu tenho medo de pregar a verdade. Eu vi um rapazinho essa semana, num vídeo do TikTok, ele era evangélico, hoje ele é homossexual, e ele disse que leu a Bíblia 3 vezes. Ele leu 3 vezes, todas as 3 vezes ele viu que a Bíblia tinha erros, tinha defeitos, né? A Bíblia não batia com o que ele queria viver. Então ele deu a Bíblia como errada. Aí, quer dizer, poxa, você vê que é isso, cara, que tem acontecido. É esses pregadores, esse tipo de omissão na pregação ou no ensinamento. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas isso acontece. Aí quando eu, o Diácono Adriano que estava aqui, vai pregar,
essa pregação não tem importância. O que eu fico mais chateado por aí é o seguinte, é que você vê 2 horas de cantoria, o pessoal cantando, e 10 minutos de pregação. Aí, quer dizer, você preparou todo aquele sermão a pregar, mas não tem oportunidade da palavra ser pregada. Aí o pessoal está cansado, quer ir embora, é festividade, está próximo do final. Quer dizer, cara, a pregação foi desprezada, está sendo desprezada no meio Isso é das igrejas. desprezado. É Aí fica porque. complicado, Pode cara. falar. Aí a gente tem que fazer o quê? Pregar nas ruas. Pregar para quem tiver 1, 2 pessoas, não importa. Chegar numa live dessa aqui, vai ficar gravada para quem quiser ouvir, depois eu vou compartilhar ela, e pregar o evangelho, cara, porque o que está sendo pregado hoje é que todo mundo é igual. Quem está lá fora, quem está aqui dentro, é um tipo de mensagem que deturpa o caráter cristão, a mensagem de Deus. Eu entendo, eu compreendo o pessoal que, como você disse aí, que a gente aponta a causa, mas a gente traz o remédio também. De fato, só que as pessoas, elas querem, como você disse, o paliativo, momentâneo. Ela não quer compromisso. Ela não quer alegar a si mesma. Porque se você fala para a pessoa, ó, você deve se arrepender, você não tá, isso não se enquadra, porque a Bíblia, que Cristo, ele requer de um discípulo, de um verdadeiro cristão. Aqui está falando que um verdadeiro cristão, o pastor Jacques, vai enfrentar isso, cara. Aí você vê pregações, igrejas falando, pô, para você chegar lá e pegar uma garrafinha d'água, que você vai ganhar um apartamento, vai ter 3 carros na garagem. Você vê que isso não condiz, porque você vê o camarada milionário, você vê o camarada milionário e a pessoa que está naquela igreja bebendo aquela água passando fome, com 1 quilo de arroz e feijão. Não, não que isso não seja um alimento digno, mas, poxa, o camarada numa vida luxuosa e ele pregando prosperidade e quem está ouvindo numa pior, cara. É complicado. É um vexame. É por isso que tem se tornado um vexame e muitas outras pessoas não querem estar no meio da igreja. Elas não querem estar no meio da igreja porque elas têm visto esses empresários da fé e estão tomando essa ânsia de vômito, né? Por esse tipo de pessoa. Para que eu vou para a igreja se fulano é assim, se Bertano age assim, se Beltrano age dessa forma? Vou fazer o que lá? Então essas pessoas elas começam a se indagar e começam a confrontar até a gente, né, que andamos seriamente nos caminhos do Senhor e começa até se torna até difícil para nós ganharmos essas pessoas, É porque isso o aí. tanto de pessoas que eles têm visto que não honraram a Deus com a sua vida, são muitas pessoas, então você tira um ou dois aí, rapaz, que pode ser servido como exemplo, né? A Bíblia fala bem claro, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nós precisamos levar isso na nossa vida, seja qual for a turbulência que nós vivenciarmos, nós não podemos ceder ao pecado de forma alguma. Eu levo aqui agora os meus pensamentos aqui, no momento em que os profetas eles foram alimentados por Obadias a pão e água na caverna. Profetas tais que não se curvaram a Jezabel, não negaram a sua fé em troca de banquetes ali. Então, eles não se venderam e foram comer pão e água, né? Foram comer pão e beber água por um homem cheio de fé chamado Obadias. Então, para você ver, eles poderiam simplesmente ali ser condizentes com a vontade de Jezabel, mas eles preferiram ir até o fim, preferiram não renunciar à sua fé. E, Exatamente. o que levou, ó, para onde a fé deles levou eles? Para a caverna, para a caverna. Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? São os nomes babilônicos, né? Temos aí Azarias, Ananias e Misael, os nomes hebreus, né? Judeus. Exatamente. Então, esses 3 jovens, eles poderiam simplesmente se ajoelhar ali perante a estátua do grande rei Nabucodonosor, mas não fizeram, cara, um simples movimento, né? Pô, tinha Exatamente. todo mundo ali, um cenário como para você ver. O texto vai dizer que a maior classe estava reunida ali. Então só tinha gente ali da bala
é pesada, meu irmão. É gente de calibre grosso mesmo, entendeu? É político, é não sei quem. Todo mundo vem para festa. Só tinha político, só tinha gente do mais alto escalão. Então, estava ali reunido ali. Se o momento que eles esperavam, se eles fossem assim, né? Para poder conseguir uma média maior, né? Um ponto maior, uma consideração maior perante eles, aí era aquele momento ali. Porque estava todo mundo reunido, né? Todo mundo de poder ali, de nome que estava reunido ali, então eles precisavam ser harmônicos com o ambiente, eles precisavam agir de acordo com o ambiente, mas não, eles foram contra isso tudo. Poderiam simplesmente ajoelhar, mas não ajoelharam. Você vê como é que é profundo isso. Aí você vê as pessoas hoje se vendendo, né, por coisa até pior, cara. Você vê até pior. E esses 3 jovens, eles não se dobraram, eles não negaram. A intensidade do amor deles foi. Eles respeitavam o rei. A Bíblia diz que eles honravam o rei, eles respeitavam o rei. No entanto, que o próprio Nabucodonosor percebia isso, né? Ele gostava deles. Né? Deu a eles tais cargos dentro do palácio por respeito à sua proximidade com esse divino, né? Eles não conheciam, né? Eles tinham como o espírito dos deuses santos, né? Então, achava que estava parada sobre eles. Mas, na verdade, era o Deus dos hebreus, era o nosso Deus que estava conduzindo eles ali dentro da grande Babilônia. E o rei fez um simples pedido: vocês têm que ajoelhar. A hora é essa, não tem. Pô, eu gosto de vocês, eu amo vocês, pelo amor de Deus, ajoelha aí, gente. É só você dobrar aí, ajoelha aí. A gente depois disso vai ficar tudo bem, não vai pegar nada para vocês. E você vê que eles foram fiel, cara. E Deus não avisou, a Bíblia não fala que Deus alertou a eles sobre esse fato. Deus não alertou eles sobre isso. Eles foram sem saber o que iria acontecer lá. O que eles teriam que guerrear lá. Eles não sabia. Então, naquele momento, que nós estejamos prontos para honrarmos a nossa fé, seja onde nós formos, diante e perante qualquer tentação. Porque numa dessa daí, com esse episódio, eu aprendo, pastor Gerson, que o milagre de Deus, o sobrenatural, por que o sobrenatural de Deus não tem acontecido como antigamente? Porque o sobrenatural de Deus não tem encontrado uma postura correta, entendeu? O sobrenatural de Deus não tem encontrado um posicionamento de fé, sem temor aos homens, entendeu? Quando Deus encontra um homem que honra com a sua fé, o sobrenatural dele vai acontecer, rapaz. Entendeu? Acontece. Então, no momento que eles negaram Nabucodonosor, a estátua, o milagre já estava pronto para acontecer. Né? E por mais que não acontecesse ali, outras coisas já tinham acontecido. Então, para você ver que como Deus é fiel, Deus não desamparou eles. Eles foram para a fornalha, mas Deus foi com eles. Deus protegeu eles. Então, para você ver, o sobrenatural de Deus aconteceu ali mediante um posicionamento de renúncia. Mas que hoje em dia ninguém quer renunciar, como é que é poder de Deus? Não quer renunciar a nada, não renuncia nem a TV, nem a televisão, né? Entendeu? Não renuncia, não são dignos, justamente. Não renuncia a nada, não quer renunciar a alimentação, fazer um jejum, renunciar à TV, renunciar ao programa para ir para a igreja, não quer renunciar a nada, não quer renunciar às mais amizade, não quer renunciar às colegagens que já está corrompendo ele, mas ele não quer negar, porque é coleguinha. Então, ou seja, não vai viver, cara, não vai viver o mover de Deus, os cultos vão ser apáticos. Aliás, já estão sendo apáticos, né? Você vê muitos cultos aí que não é culto, cara. É uma reunião, não pode ser chamado de culto. Você vê que não pode ser chamado de culto. É qualquer outra coisa, menos culto. Porque culto, cara, culto o Gerson, a gente vê o poder de Deus instaurado ali, manifestado. Você vê as pessoas entronizadas com Deus. Mas você chega na igreja hoje, é um desfile de moda. Né? Todo mundo quer desfilar, todo mundo quer aparecer mais do que os outros. As pessoas não estão em paz umas com as outras. Pô, que isso, cara? Tá complicado, Varão, tá muito difícil. É aí que a gente apanha. Então, justamente. Eu fui pregar no ministério, né? Eu não vou citar o nome aqui por ética, mas eu fui pregar no ministério um tempo atrás aí. Me deram a oportunidade, rapaz, para pregar, já era 9h30 da noite, cara.
9h30 da noite. Então, cantaram, dançaram, teatro, isso, aquilo, não sei o que lá, e canta Bertani, canta fulano, e canta grupo, quer dar oportunidade para todo mundo. Aí, quando chegou a hora da mensagem, o que aconteceu? Todo mundo, os grupos foram saindo de fininho, aí foram deixando a igreja pelos cantos, aí daqui a pouco os tecladistas foram guardando os teclados, aí pega a guitarra, bota dentro do negócio lá e já começa a sair de fininho também, aí começa a entrar na Kombi e ir embora. Entra na van e vai embora. Então, ou seja, a igreja, cara, a igreja esvaziou praticamente quase 50% foram embora no momento que eu peguei o microfone para pregar. Entendeu? Então, olha só, aí as pessoas vão para a igreja para aparecerem, para poder executar ali o seu cargo, vamos dizer assim, o seu profissionalismo. Ah, vamos lá, eu vou executar, eu canto, vou lá, poxa, eu cantar, acabou, não tem mais o que fazer, eu já fiz o que eu deveria ter feito, já cantei, então acabou, para que eu vou ouvir a mensagem? Então isso não é culto, cara, para mim isso não é culto. No culto, é preciso você estar lá para você adorar, para você falar com Deus e também ouvir o que Deus quer falar contigo, cara. Eu quero ver o que Deus vai falar para mim, o que ele tem para mim essa noite. Eu preciso ouvir ele. Só que as pessoas não, as pessoas vão para poder se apresentar o dom, o talento para outras pessoas, mas elas não estão prontas para receber o que Deus tem para elas. Isso é perigoso. Aí as pessoas vão para casa cheio de seta. Adiantou o quê? Não adiantou nada, cara. Então, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, e comunhão com Deus é muito mais do que 2 horinhas de culto na igreja de domingo. Os Não domingueiros, tem nem culto, né? não é nem culto, cara. As pessoas, não, tem que estar na igreja. Mas não é relação estreito com Deus, é muito mais do que isso, cara. É você vivenciá-lo todos os dias, cara. Você pensar, você meditar em cima da sua palavra e não omitir nada. Se você for colocado numa situação onde você precisa usar a espada da verdade, você vai usar a espada da verdade, cara. Você vê o profeta Natan. O profeta Natan, ele era amigo e amiguíssimo de Davi. Mas no momento em que ele precisou falar a verdade a Davi, ele não recuou, cara. Ele foi lá e falou a verdade. Davi, é o seguinte, é isso, 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 isso e isso, cara. Acabou, ele estava pronto até para morrer, porque naquele momento ali o rei poderia arrancar a cabeça dele, mas ele foi fiel até o fim e trouxe a mensagem que ele precisava ouvir, cara. Então, para você ver, não omitir nada, falar, sejamos sinceros uns com os outros. Sinceridade, humildade, transparência e retidão. Meu irmão, é isso que deve acontecer nos dias de hoje, nas nossas vidas, né? Seja onde for. Então, eu peço muito a Deus e muita graça para que Ele venha nos amparar a todo tempo, porque às vezes a gente não está ligado, né, em todos os aspectos da nossa vida, e às vezes a gente está desligado, e o Senhor quer trabalhar através da gente, e a gente não entende o que Deus quer fazer. E a gente precisa estar ligado, cara, a gente precisa estar percebendo o que Deus quer agir através da gente. Amém, Então meu irmão? você vê que a igreja ela teria que fazer seu papel, mostrar resiliência. Ela teria que ser como aquela sarça ardente, com hinos aí falando, pregadores que fazem a maior performance com esse texto. Mas o interessante desse texto é Moisés caminhando pelo deserto, e ele fazia isso todos os dias. Todos os dias ele ia apacentar, caminhava pelo deserto, era comum ele ver uma sarça pegando fogo no deserto, era algo natural. Só que ele viu uma sarça pegando fogo e ela não se consumia. Não se consumia. Então, quer dizer, se eu for pregar essa mensagem na igreja e falar que pegou fogo, a gente vai ver um monte de mão levantando por aí, dando glória e aleluia. Só que o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo, porque todo dia ele via isso. Ele andava pelo deserto todos os dias, a alta temperatura. Ele via uma sarça pegando fogo. O que chamou a atenção de Moisés era a resistência da sarça. Ela não se consumia, mesmo em chamas, mesmo pegando fogo. Havia ali resistência da sarça. Então, quer dizer, o que a igreja não pode se enganar
É com fogo, de artifício, iluminação, um monte de coisa que há na igreja por aí, mas sim a igreja que resiste, a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que prega a verdade, a igreja que não tem medo de falar, e se for preciso entrar numa guerra, a igreja vai entrar. Então, quer dizer, nós precisamos ter essa resiliência para resistir, cara. Não se vender, não se render. E o que não tem acontecido hoje, no modo geral, na igreja, porque você quer ver? Eu dei um exemplo na EBD um tempo atrás, era que um jovem lá nunca tinha visto as folhas no monte se acender, ficar acesa. Aí ele falou, poxa, já pensou se isso acontecesse aqui na igreja? O coqueiro lá da igreja acendesse? Eu falei, cara, sabe o que iria acontecer? Ia entrar um monte de gente aqui, querendo ver o coqueiro aceso, e Cristo, que é o centro, ia ser deixado de lado. Porque o que é ensinado e pregado por aí é isso, irmão. Daqui a pouco o pessoal ia pegar o pé de coqueiro, ia botar atrás do púlpito, na frente do púlpito, e ia pedir às pessoas para tocarem, para receber milagre, receber bênção. Porque é isso, cara. É uma invencionice. É tipo assim, você vê o culto de libertação. Você vê que o culto de libertação na maioria das igrejas, cara, ele não existe. Ele não existe, porque não há o culto de libertação de fato. Porque a prioridade ali não é você pregar a palavra, não é você pregar o evangelho genuíno. A prioridade ali é você fazer movimentos. Acontece o movimento ali, entendeu? Mas, de fato, a oração e a palavra não existe, porque a pessoa é liberta através da palavra, de conhecer a Cristo. Aí há libertação, ou então batalha espiritual, né? As pessoas começam a apontar o outro e falando que tem demônio, que viu demônio ali, demônio aqui, e que está caindo lá. E, de fato, cara, nada é ensinado, nada é falado. Quer dizer, não é tratar das causas, como você estava dizendo anteriormente, não é tratar das causas, cara. É só dado um paliativo, enganado o pessoal, tratar o emocional, porque a mensagem coach, a mensagem que mexe com o emocional, ela vende, cara. Ela vende. Todo mundo Vende quer. muito. Todo mundo Agora, quer. eu vi um camarada aí, ó, está aqui na live, cara. Apareceu algumas pessoas, saíram. Mas eu vi um camarada aí, que ele faz uma live de oração, que na verdade ele faz 10 minutos de live, 1 minuto de oração, e o restante ele vende o emocional. O camarada tem mais de 17 milhões de seguidores. 17 milhões de seguidores. Camarada, ele posta de 4 a 5 vídeos por dia, cara. E ele bate 1 milhão, 2 milhões. E você vê lá que na descrição ele vende carnê. Porque as pessoas, elas receberam essa mensagem que mexe com o ego, com o seu emocional, e querem que dali. É como se fosse um tarja preta. É como se fosse um calmante aí, tarja preta. Você vê que com o tempo, meu irmão, com o tempo a pessoa se torna dependente daquilo dali. Não trata a causa, ela te traz um conforto, um bem-estar, você fica calmo, tranquilo naquele momento, você toma para ansiedade, para pânico, para alguma coisa desse tipo, mas ela não vai na raiz. Ela não, a pessoa não é indicada ir lá num terapeuta ou no psicólogo tratar de fato foco, fazer um tratamento cognitivo para poder orientar a pessoa e destruir essas raízes do mal, cara. E, infelizmente, você vai na igreja, essa mensagem que a gente prega, que a gente traz aqui, ela é rejeitada, ela é ensinada de outra forma, é colocado um peso em cima das pessoas, aí vem o legalismo, impõe um fardo nas pessoas, se você não der, você é amaldiçoada, você não tem vitória, você não tem resposta. Aí as pessoas se vê o quê? A falta de conhecimento, falta de instrução, a pessoa se vê ceder. Porque Deus pode matar ela, porque Deus pode ferir ela, porque Deus pode destruir ela, porque Deus pode tomar o que ela recebeu, cara. Olha onde esse tipo de pregação chega, cara. Quer dizer, você foi ali abençoado, mas Deus pode destruir o que te deu, cara. Você tá num casamento onde Deus pode, de repente, acabar com tudo, cara. Então, tipo assim, cara, aonde vai parar? O que vai acontecer, cara? Aí você vai lá pregar, ou você vai fazer parte desse tipo de igreja,
você é ocupado, você é um camarada prepotente, você é um camarada que se acha mais do que as pessoas, você é um camarada porque tem um conhecimento, você não pode ter voz. O que você fala, a teologia é desprezada. Viu? Há pouco tempo atrás, aí, pô, a gente ouve direto isso aí, pô. A teologia, isso mata, acaba com a igreja, cara. E a pessoa não tem nenhum conhecimento que é teologia. Pô, nunca parou para olhar. Pô, muitas das vezes eu falo pro pessoal, cara, vai lá, entendeu? Cara, se teu pastor não te ensina, você vai lá, tem ótimos pregadores, expositores da palavra de Deus. Você vê um camarada aí, o Augusto Vailate. Pô, camarada, fera, entendeu? Você pode É indicar ele para referência, alguém, né? referência, referência. Você vê um cara que vai instruir a pessoa com Bíblia, entendeu? Melhor do que ficar ouvindo a abobrinha. O pessoal vai tirar esse pensamento, essas ideias que foram cauterizaram a mente dela, entendeu, cara? Tem gente que tem medo de um monte de coisa hoje na igreja. Tem medo de. Pô, é dentro do relacionamento. É ensinado coisas antigas aí que para o camarada e coabitar com a esposa dele, ele precisa fazer todo um processo de oração, passar um ungido na É testa. muita Outro, coisa, é muita pô, coisa. Infelizmente, pô, pastor Gerson, é muita coisa bizarra aí que a gente tá vendo nas igrejas aí acontecer e que tá dando até, sabe, pavor, né? Tô ficando apavorado com tá tanta doido. coisa, cara. Eu quero passar longe, Gerson. Eu tô passando longe de lugar assim, cara. Passando longe mesmo. Prefiro estar perante o Senhor, né? Conforme Elias disse, cujo a presença estou, né? Perante a face do Senhor. Ou seja, é você estar diante da face de Deus a todo tempo. Do que você está em lugares assim, cara, onde as pessoas têm conglúio com o pecado ali. E se você entrar para falar, meu irmão, você vai se tornar inimigo de todo mundo. É E isso essa é aí. a verdade, né? Esse é o ponto aí que nós estamos frisando hoje. Vai se tornar inimigo de todo mundo. Essa é a espada que está na nossa mão. E a gente não pode abrir mão dela, cara. Para você É, ver que isso é desde o tempo, é desde muito tempo, cara. Desde a época de Jeremias, né? Você vê que o Ananias, o profeta ousado, né? O profeta ousado, Ananias, no tempo de Jeremias, pregava abertamente, as pessoas adoravam ouvir esse tipo de mensagem. Mensagem é isso maravilhosa, aí. né? Ai, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. Deus vai trazer de volta os vasos, os utensílios, né? E isso, aquilo, outro, e que não sei o quê, mas blá, blá, blá. E as pessoas se mutuavam, queriam ouvir a voz dele. Você falou aí sobre seguidores, né? 15 milhões de seguidores. As pessoas hoje estão impressionadas com isso. É o que eu falei É aqui, é isso aí. 15 milhões de seguidores, 10. Hoje você vê o mais babaca dos homens, o mais imbecil, com 10 milhões de É seguidores. isso aí, pô. Entendeu? O mais ignorante com 10 milhões de seguidor, com 20 mil seguidor, entendeu? Então você imagina quantas pessoas esse alguém, né, esse miserável tá contaminando. Você imagina quantas pessoas, quantos lares ele está destruindo. Isso. Mesma coisa Ananias, cara. Ananias, ele cauterizava a mente das pessoas, ele influenciava as pessoas por uma mentira, as pessoas acreditavam. E Jeremias, em contrapartida, era o cara que estava lá sozinho. Entendeu? O cara que estava lá sozinho, que ninguém queria ouvir ele. Porque a É, mensagem dele era uma mensagem que não descia no ventre, cara. Entendeu? Era uma mensagem que não descia, né? Não era digerível, não era palatável. Não era palatável, entendeu? Então, não quero esse tipo de mensagem. Quero ouvir. Não, a mensagem de Ananias é melhor, pô. Que negócio é esse? O cara tem um oratório, o cara fala bem, o cara vai estar profetizando o que eu quero ouvir. E é isso mesmo que eu quero. Não quero Jeremias, não. Então, o cara não vai ter seguidor, não vai ter pompa, não vai ter nada disso, não, cara. Entendeu? Não vai ter. O que o cara vai ter é masmorra, é poço, é poço. vai ser levado Em lá para Filipos. contrapartida, com certeza, em contrapartida você vai ver que ele ganhou um grande amigo, né? O Baruque, é o meu É, filhão que está aqui já dormindo já, entendeu? Então, ganhou ali um escrivão e foram profetizar, foram fazer a obra do Senhor, mas diante de muita guerra, diante de muita perseguição, cara. Entendeu? É muita perseguição. Essa é a espada que está na mão dos profetas. Ela vai causar divisão, ela vai causar desprezo. A gente, cara, a gente vai ser desprezado. Eu tenho sido desprezado, você tem sido desprezado. Se você prega a verdade, você vai ser desprezado. Vai ser desprezado pela massa, é isso entendeu? aí. Mas vai chegar um tempo
que, ao mesmo tempo que eles desprezam, eles vão temer. Tem muita gente que É, teme, entendeu? Teme e respeita o ministério que está na nossa mão, mas também não quer se aproximar, mas teme. Entendeu? Então, porque se eu aproximar dele, eu sei que vai me cortar, então deixa ele quieto lá. Então, amém. Entendeu? Mas o Senhor coloca sobre sobre os nossos, as nossas vidas, né? Nosso coração, essa responsabilidade de continuar profetizando, falando em qualquer momento da nossa vida, cara, até onde o Senhor quiser que a gente vá, nós teremos que ir e fazer com excelência aquilo que está na nossa mão. Eu peço para Deus que o Senhor venha nos aperfeiçoar a cada instante, seja dentro de casa, nosso relacionamento conjugal, relacionamento familiar, como marido, como pai, como filho, e nos aperfeiçoar sempre, porque o grande dia está próximo, o grande evento está prestes a acontecer. A gente tem visto aí os grandes sinais, muitíssimos sinais acontecendo aí na Terra, que o anticristo está praticamente já está na Terra, né? Na verdade, essa é a verdade, que o anticristo já está na Terra, pode se aí está no revelar. porão aí, está no porão das trevas ainda, não foi anunciado, né? Mas está aí no porão das trevas, escondido, pronto para ser anunciado. E nós, igreja, o que nós temos feito? É Como isso nós aí. temos levado a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. E quando, meu irmão, quando ele for anunciado, aí que o estreito vai rolar, vai começar mesmo, porque você vai ver quem é quem, É isso entendeu? aí. No grande dia você vai ver quem de fato é realmente cristão e quem de fato não é. É isso. Porque falar que é evangélico é muito fácil, né? Falar, eu sou evangélico, eu sou lá daquela Virou igreja moda, né? catedral, Modinha, pô. da catedral, uma igreja linda, igreja maravilhosa. E saiu aqui, saiu aí. Aí Pronto, voltou. voltou. Eu sou da igreja linda, do pastor tal, igreja catedral e tal, né? O rapaz, aí ele aí, ó, pensa aí. Na paz, meu querido. Quer Tudo bem? aparecer no vídeo. Ô, benção. Tudo bem? Tudo bem, benção. Então você vai ver que as pessoas têm orgulho até de dizer, né, que pertence à igreja tal, fulano de tal, sendo que, meu irmão, nenhum homem vai salvar elas, não. É Igreja isso aí. nenhuma vai salvar elas. Você pode congregar na igreja mais linda que for, a igreja mais cheia que for, a igreja mais maravilhosa que for. Essa igreja não vai te salvar do grande dia, do acerto de contas. Não vai salvar, entendeu? Então não vai, então as pessoas estão iludidas, cara, estão iludidas. E quando aí em nosso país aqui ainda temos liberdade religiosa, mas, mas se daqui a pouco, cara, o negócio começar a frear mais, começar a estreitar mais, meu irmão, muita gente aí vai pular do barco e tu vai ver quem é quem, cara. Entendeu? E agora que a gente não tem pressão nenhuma, tu vê as pessoas trocando Jesus aí por um valor menor do que 30 moedas de prata, Pô, Judas na vez na Covid aí o pessoal pulou fora, pô. lá fora, varão. Por você ver, então, pessoa trocando Jesus por nada, cara. Entendeu? Você vê que não tem amor nenhum. E a gente vê isso cotidianamente, cara. E a pessoa diz que é crente, diz que é cristão, entendeu? Então, meu irmão, tá difícil, cara. Tá realmente difícil. Mas eu tenho algo comigo, que a gente, por mais que nós estejamos vivenciando tempos difíceis, nós nos tornamos mais fortes. Por causa É, desse tempo, né? Nosso tempo um tempo mais difícil, mais sombrio, porém o Senhor nos tornou mais fortes para este tempo, entendeu? Então, às vezes eu fico me perguntando, porque às vezes eu fico me perguntando ao Senhor assim, Senhor, por que que eu não vivi naquele tempo? Por que que eu por que que eu não vivi naquela esfera? Por que que eu não vivi naquela época? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não nasci naquele tempo que nasceu hoje? Hoje é tanta coisa ruim. A Sodoma e Gomorra hoje é fichinha. Sodoma e Gomorra é fichinha, mediante as atrocidades que os países estão cometendo, as nações estão cometendo. Sodoma é fichinha. Tá entendendo? Então, ou seja, poxa, queria ter vivido naquela época, naquele tempo. Aí a voz do Espírito Santo vem no nosso coração e diz: não, você foi chamado para este tempo, porque eu te tornei,
trouxe a essa terra, a essa esfera, para este tempo, por isso te tornei mais forte, porque o tempo é mais sombrio, o tempo é mais escuro, o tempo é mais espinhoso, então eu te tornarei mais forte para este tempo. Então nós temos que nos orgulhar disso, do preço, do chamado que o Senhor nos confiou para este tempo, cara. Você imagina alguém ser chamado neste tempo presente, né? Ó, o meu filho nasceu, tem 3 mesinhos. Ele vai pegar um tempo pior do que o meu, um Exatamente. tempo pior do que o nosso, não é? Porque vamos botar aqui, daqui a 15 anos, cara, daqui a 15 anos é o que nós estamos combatendo agora. Você imagina daqui a 15 anos, Jess? Pô, Você tá imagina daqui a pior. 15 anos o grau de devassidão que nós vamos vivenciar. Você não vai ver mais casamento, cara. Ou vai ser raro você vai ver alguém casando. Quem, Você não quem pensa, não. defender quem defender a família tradicional, os valores tradicionais, vai ser tido como maluco, rapaz, como doido, entendeu? Então vai ser uma coisa bizarra mesmo, uma coisa terrível, cara. Então você vai ver que mas Deus chamou ele para este tempo. Então nós temos que se orgulhar pelo chamado que o Senhor nos confiou neste tempo sombrio, e fazer bom uso desse chamado, amém? Eu vou caminhar um pouquinho pro final aqui. Sim, meu irmão, É, já tem uma hora e meia de live, cara. Cadê o Adriano? O Adriano meteu o pé. ele falou que o celular dele deu ruim lá. Mas olha A gente tem só, que olha que melhorar isso aí. interessante. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A Forte. cruz, a cruz ela é um instrumento de sofrimento, de morte, quer dizer, de renúncia, onde os nossos desejos, nossas próprias vontades, ela precisa morrer e que a vontade de Cristo prevaleça nas nossas vidas. Você vê que o condenado carregava a cruz, né, até o ato ali da crucificação, né, e ali era escrito a sentença dele, o crime dele, né? Era escrito o crime dele ali, ele carregava consigo. E Uhum. Cristo carregou sobre ele toda a nossa culpa, tudo aquilo, todo o sofrimento, todo o pecado original, Cristo levou sobre ele levou até o final. E é isso que ele deseja que a igreja faça, que a igreja, ela de fato represente ele na terra, pregue o evangelho, carregue até o final a sua cruz. Porque a ideia do pessoal é que carregar a cruz é um resfriado que ela vai pegar amanhã, mês que vem, e fala: poxa, pastor Jacques, esse resfriado aqui é uma cruz. E na verdade, Cristo, ele está falando que a reação, quer dizer, de toda essa sociedade, a rejeição da pregação do evangelho, essa é a sua cruz. É onde a igreja precisa resistir, cara. Precisa continuar pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Exatamente. Eu, Exatamente. para a gente chegar ao final, eu olho para a carta aos Filipenses que Paulo escreve, e ele começa o capítulo 1 com maior alegria, cara. Se alegrando no Senhor, falando da Justamente. contribuição, a contribuição dos irmãos da igreja que mais ajudou ele. Só que Paulo, ele fala que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir essa obra. Só que Paulo, o que me chama a atenção é que ele não está olhando somente pela ajuda financeira. Ele diz que a igreja resistiu junto com ele. A igreja esteve com ele na tribulação, na prisão. A igreja procurou amparar ele. Então a igreja enfrentou as mesmas provas que Paulo estava passando. Então, isso é o evangelho, cara. Isso é Isso, evangelho. isso de fato é viver a verdade. Isso. Quer dizer, Exatamente. a gente vê um evangelho de muita performance, aparência, mas o que Paulo está olhando para isso? Paulo está olhando para a igreja e falando: caramba, eles resistiram junto comigo, cara. Eles passaram por todas essas tribulações, essas provações, eles viveram o meu chamado. Quer dizer, hoje a gente prega, a gente leva a mensagem para que a igreja resista, para que a igreja, ou quem não conhece o evangelho, possa aprender, vivenciar isso tudo e possa atravessar também, cara, resistir junto com a gente. Verdade. Você disse que hoje a gente vive um outro tempo, daqui a 15 anos, o seu filho, meu filho, vai viver um outro tempo. E o que a gente está plantando aqui, cara, é para que ele resista
esse tempo novo que vai chegar. Então, a igreja precisa exatamente isso, cara, resistir, continuar pregando a palavra. Eu vi que Paulo olhou para um problema que estava acontecendo ali, desentendimento da igreja ali em Filipenses, coisa boba. Enquanto Paulo olhava o pessoal discutindo por besteira, o desejo dele é ir para Roma. Porque em Roma, cara, é o lugar que ele queria. O cara desejava ir para Roma. Imagina, o cara desejava ir para a morte. Era o coração, né? Aonde ele apanhava, era o desejo dele. Enquanto o pessoal estava perdendo tempo com besteira, Paulo desejava ir para lá, ele sabia que de lá, meu irmão, não ia ter jeito para ele. O desejo dele é: eu quero chegar lá. Aí o pessoal vinha com acusação. Ao mesmo tempo, o pessoal vinha acusando Paulo. Quando ele chegava aos magistrados para acusar Paulo, ao mesmo tempo eles estavam pregando o evangelho. Qual é a sua acusação? Esse cara prega igual um louco, doido de Jesus Cristo, de alguém que ressuscitou. Estava pregando o evangelho, por tabela. Paulo estava levando o evangelho. Então, cara, é o que ninguém quer hoje. Você está preocupado de ir lá no enxame de abelha? Você está preocupado de ir lá e o pessoal hoje dormindo, cara. E você está preocupado de ir lá. Pô, mas você vai morrer, pastor Jacques. Pô, e daí, cara? Já fui entregue há muito tempo, já morri há muito tempo. Justamente. Estratégia, Agora, né? Tudo parte de uma boa estratégia, né? O apóstolo Paulo, ele entendia que Roma era o coração, o centro do mundo. E se ele pregasse ali, ele certamente a mensagem ia ser erradicada com maior potência. é isso Então, aí. por isso que ele era estrategista. Ele tinha que chegar até Roma, ele chegando até Roma, conseguindo pregar lá, e o Senhor se manifestar lá, pronto. O evangelho rapidamente ia ganhar grandes níveis, né? É isso aí. Então ele precisava ir, custe que seja qual for o preço, custe qualquer preço, eu preciso estar lá para pregar o evangelho. E você vê muitas pessoas aí perdendo tempo, cara, com debates, né, debates desnecessários, coisas desnecessárias e muitas almas aí perecendo e as pessoas não fazem nada, elas procuram apenas sentar, né, perante o computador, prefere ficar escrevendo, ficar falando, ficar debatendo, ficar não sei o que, não sei o que lá, do que ir ao centro do problema para ter uma solução. E a nossa solução é Cristo, cara. A gente precisa apresentar essa solução. A gente precisa ir lá, né, lá na raiz do problema. Então, Paulo queria ir na raiz. A Roma é raiz? Então, eu vou lá. Então, eu vou chegar lá, vou apresentar o meu Jesus, o meu Salvador, e o Senhor vai plantar uma igreja lá, vai plantar igrejas lá, vai nascer igrejas lá. Então, esse precisa ser o nosso coração, nessa mesma medida, nesse mesmo foco, um coração missionário. Pregar o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho. Seja onde for, cara, onde o Senhor nos confiar, a gente precisa ir lá e pregar. Agora, é lógico, né? Quando a gente tiver que esclarecer, num momento como esse aqui, esclarecer alguns textos bíblicos, você vê que essa live, uma live que nós fazemos, né, as lives que nós fazemos, são lives bíblicas, não tem nenhum apetrecho aqui para poder chamar a atenção das pessoas, não tem nenhum apetrecho aqui nessa live, tudo aqui é bíblico, né? A gente está falando da palavra do Senhor, expondo a palavra de Deus, e você vê as pessoas não querem isso, cara. Como você falou, as pessoas elas querem emoção, elas querem revelação, tem que falar comigo, isso que elas querem, entendeu? Infelizmente, rapaz, tá difícil, cara. Mas essa live é bom que ela vai ficar gravada aí para quem quer ouvir, para quem quer se alimentar da palavra de Deus. E, né, futuramente a gente vai estar fazendo de novo, que eu acredito, né, que vai estar fazendo de novo, Vamos. de uma forma mais, né, aperfeiçoada, de uma forma melhor. Vai estar, estamos pouco tempo aí utilizando é a segunda vez que nós estamos utilizando esse aplicativo aí da StreamYard. A gente não tem muita afeição com ele, mas a gente vai aprendendo, né, a utilizar o aplicativo e a gente vai tornando ele mais familiar. Então, eu creio que e também o horário que nós entramos aqui foi um horário delicado, né? Depois das 9, as pessoas estão na igreja ainda. Então, vamos marcar para a gente fazer aí um dia de semana, quando der, né? Quando eu estiver disponível, você estiver disponível. Ou então até mesmo sábado. Né? Ontem, por exemplo, foi um dia bem legal para essa live aí, né? Só que a gente estava todo só misericórdia, né, Varão? Mas deixa para a próxima para a gente poder fazer mais essa live abençoada e que as pessoas possam
também ter a ciência dessa live, né? Divulgar o máximo aí que for para poder as pessoas ter a ciência dessa live aí. Então, o que a gente faz aqui não é um debate acirrado entre lado A e lado B, não. Entendeu? A gente faz esclarecimentos bíblicos. A gente não está aqui desperdiçando nosso tempo em vão. O que a gente faz aqui é tirar dúvida, é aprender uns com os outros. É isso que a gente faz aqui. Entendeu? A gente vê uns debates aí desnecessários, um defendendo tese calvinista, tese arminianista, e não sei É, o que. Isso não vai levar a nada, não vai levar ninguém a só uma briga nada. de ego. Entendeu? Não vai, é só briga de um querendo ter mais conhecimento que o outro, mais ego do que o outro, né? Um leva para o hebraico, o outro leva para o grego, mas isso vai adiantar em quê, rapaz? Entendeu? Vai adiantar em quê? O diabo não tá nem aí se você sabe grego, se você sabe hebraico, se você sabe aramaico. E nós temos que conhecer um pouco, se a gente conhece um pouco, é melhor para Claro. a gente, lógico, né? Para poder entender mais o texto e tal. Mas debate, ficar falando, ficar se impondo, isso é muito, cara, é muito desnecessário, entendeu? Eu acho que Se fosse é para o que eu edificação, falei, né, cara? meu ponto de vista é esse, né? É muito desnecessário a gente ficar partindo aí 2, 3 horas sobre essa panorâmica aí que eu acho que é desnecessária. Mas amém, meu irmão. Que o Senhor possa nos dar a cada dia mais da sua porção. Eu quero deixar um versículo aqui, né, para dar a palavra Deixar para o à irmão, vontade. em João 14, 27, que diz assim, tá? Você que pensou que a gente ia falar só ia falar de morte, que Jesus é morte, que Deus é... Não, nada disso não, tá? O Senhor continua sendo o príncipe da paz. Ele diz lá no capítulo 14, verso 27, deixo-vos a minha paz. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. E não vou-lo a dou. Agora preste atenção. Não vou-lo a dou como o mundo a dá. Aqui que está o negócio da questão. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe e nem vos deixe amedrontar. Então você vê que a recepção da paz de Cristo é diferente da administração da recepção da paz do mundo. Exato. O Senhor ele nos dá a sua paz e essa paz trabalha de uma forma diferente do que os ímpios entendem o conceito de paz. Para eles, a paz está nas dívidas todas pagas, entendeu? A paz está no prazer conquistado. A paz está no sucesso, entendeu? Então, eles têm esse conceito de paz equivocado, equivocado. Quando nenhuma turbulência está acontecendo, mas a paz que o Senhor nos dá de forma diferente. Essa paz trabalha de forma diferente no nosso coração. Por mais que nós estejamos vivenciando aflições, perigos iminentes, turbulências, dificuldades, desafios, tudo isso, né? Tudo isso, esse emaranhado de coisa aí, a paz do Senhor vai estar acalmando, vai estar apaziguando os nossos sentimentos. Então, ela vai estar nos dando essa tranquilidade. Por isso que os ímpios não entendem a nossa reação mediante os desafios da nossa vida. Por que esse rapaz anda sorrindo? Por que essa mulher ainda anda sorrindo? Ele já era para ter se entregado, mas não se entregou. Entendeu? Aí que tá. Já era para ter se entregado, já era para estar na cama, já era para ter desistido de tudo, já era para ter entregado os pontos, já era para ter saído de cena, mas não saiu. Aí que tá. Ele não saiu de cena, ele não entregou os pontos. Por quê? Porque existe um espírito que administra a paz no coração deste homem, desta mulher. Então, por isso que Jesus falou, esse é o legado. Antes mesmo de Jesus entrar, subir a cruz, ele deixou esse legado. E esse legado é justamente a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Então, que o Senhor possa nos manter na sua preciosa paz e que nós não possamos nunca, né, deixarmos ser levados pela ansiedade, pela preocupação que o tempo nos insere, que deixa que o Senhor toma conta de tudo e que mantenhamos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu amigo. Deus abençoe. Para mim foi um prazer estar com você na live, falando da palavra de Deus. Né? Você disse aí. É um A gente prazer vê nosso, que meu irmão. nosso intuito aqui é pregar a Bíblia, né? Ter esse espaço aqui no Facebook. A intenção é
toda semana, uma semana a live vai ser numa terça-feira ou no sábado, a gente vai intercalar aí, ver como é que a gente faz Isso faz assim da melhor direitinho, forma possível. entendeu? E aí vai funcionar legal, dá oportunidade para outras pessoas participarem também, Sim, com certeza. pregar o evangelho. Aqui no Isso. Facebook, depois eu vou fazer uns cortes aqui dessa nossa live aqui, né? Eu posto no YouTube, TikTok. Aqui no Facebook eu tenho, não parece, mas eu tenho 16 mil seguidores aqui, né? No Facebook. Aí eu tenho no YouTube, no TikTok também, eu vou fazer uns cortes e colocar lá, Hein, né? Gerson, não te cortando, eu Pode tava vendo falar. aqui, tem que ver, tem que pesquisar esse negócio do StreamYard aí, porque quando você inicia a live, ela vai ser iniciada só, ela vai ser divulgada só para os seus amigos. Ela não Ah, vai é? estar, Ah, tem você isso tem que aí. trocar a opção lá na plataforma do Facebook. Lá Você no vai lá início. na opção aplicativos e site, vai estar o aplicativo da StreamYard lá. Aí você tem que liberar a opção para público. Senão essa live vai ser só divulgada para os seus amigos, entendeu? É. E tem a opção, acho que tem uma opção também para você colocar, você chamar ela, me chamar nessa live, entendeu? Igual, por exemplo, não aparece, essa live aqui não aparece no meu, eu não tenho notificação dela lá no Facebook, nem aparece na minha linha do tempo. E eu acho que dá para ajustar isso aí, entendeu? Eu vou dar uma olhada. Depois você dá uma olhadinha, entendeu? Porque às vezes as pessoas nem sabem, cara, do que tá acontecendo nessa live, entendeu? Aí você vê isso aí direitinho pra gente poder ir acertando os pontos. Eu vou Entendeu? O fazer. logo não tem como, né? O logo aqui não tem como tirar, só para quem paga aí, É, paga o aplicativo, não tem como tirar esse logo da StreamYard. A gente poderia colocar até nosso logo aqui futuramente, né? Dá para é, trocar, tira o logo da dá, StreamYard. dá. Eu Entendeu? vi lá os valores lá, eu acho que o valor mais simples não é tão caro não, pô. Então, Quem depois a sabe gente vê isso aí, também mais mais pra para frente. frente aí. Eu A vou, ideia fica melhor. eu vou pegar as lives, porque a minha ideia é fazer toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente vem aqui conversar tal. Isso aí, faz Porque, isso. tipo assim, eu dei uma olhada nisso mesmo, sobre para quem ela é divulgada, né? Então, Porque vê. eu tenho seguidores que não tem, não é meu amigo no Facebook. Então, provavelmente para ele não recebeu notificação Não dessa live. recebe, não vai receber. E eu não sei, cara, o que aconteceu, porque no Facebook não recebi notificação sua. Quando você tentou fazer o ao vivo, não recebi a notificação. Era para receber, né? A gente É, era para estar fazendo diretamente pelo Facebook, mas não sei por quê. Se caso você descobrir a causa disso aí, a gente até migra de novo para o Facebook direto, eu vou dar uma entendeu? pesquisada aí. Vou dar uma Isso, pesquisada. dá uma aperfeiçoada nisso aí para a gente melhorar aí o sistema aí. A gente prega aqui, a gente divulga aí. Divulgar, vou fazer os cortes, vou divulgar também. Eu creio que vai ser Amém. benção, Deus vai abençoar aí. Mesmo te pedir fazer uma oração Amém. no final aí, creio que outras pessoas vão ver depois que a gente terminar, eu fizer os cortes. Amém? Sim. Eu orar ou você? Pode orar. Então vamos orar então em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, te agradecemos por este momento enriquecedor, onde a sua palavra foi levada aos corações. Pai, que o Senhor possa concretizar a sua vontade sobre todos os ouvintes que vão estar conosco aqui, não estiveram neste momento, mas certamente vão estar futuramente. Pai, que o Senhor possa abençoá-los por esta palavra e fazê-los entender qual a sua vontade sobre a vida deles. Pai, nos abençoe nesta noite, no nosso descanso, nossa vida, nossa casa, a nossa família e a família de quem está ouvindo, que ouviu essa conversa aqui, ou que vai ouvir, que teu Espírito possa repousar sobre este coração. Essa é a nossa oração, o nosso desejo para esse momento, Senhor. Opera segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meu amigo, Deus Meu te irmão, um abençoe. abraço aí, tá? Fica na Tamo paz junto, aí, meu tá? irmão. A gente mantém contato. Qualquer coisa, manda o zap lá. Pode deixar. Fica na paz, Deus Valeu, um abençoe. abraço. Fica com Deus, meu irmão.